Então, nós estamos estudando Efésios e estamos aqui de hoje para mais 2 mensagens para encerrar os estudos nessa carta. E eu queria te convidar para lermos hoje Efésios 6, versículos 14 a 17. E eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Preste atenção, mantenha a sua Bíblia aberta. E está sendo projetado também. Preste atenção na palavra do Senhor agora. Paulo diz assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Irmão, semana passada, quem esteve aqui com a gente meditando, ou se você escutou a mensagem em algum outro momento, nós focamos nos versículos de 10 a 13, quando Paulo está se dirigindo já a essa reta final da sua carta. E aí o versículo 10, Paulo começa dizendo ali, na Nova Almeida Atualizada, ele diz: quanto ao mais. E aí eu dei um pouco de ênfase nesse quanto ao mais, lembrando que há algumas versões, como na NVI, que diz o tal finalmente. E aí ele prossegue. E esse finalmente tem a ver com tudo aquilo que Paulo vem falando, vem ensinando nessa carta, desde o início, porque é uma carta, é um todo. Mas a gente está pegando os versículos, os blocos aqui de versículos para a gente poder refletir, meditar. E pense que a igreja que ouviu esse texto pela primeira vez, a leitura dessa carta, que a gente não sabe exatamente como é que era feito isso em público, no meio da igreja, em quantas mãos passou esse texto e foi feita essa leitura, pode pensar, sem querer agredir o imaginário de ninguém, que as pessoas ouviam, e não quer dizer que ouvem, na primeira leitura, compreenderam tudo que Paulo escreveu e Paulo falou. Como aqui na mensagem, a gente prega, fala, mas você não pega tudo 100%, mas algo Deus toca o teu coração naquele momento, naquele versículo. É por isso que quando você relê a carta, eu não tinha captado aquele outro pedaço aqui, e aí, com o passar do tempo, na leitura e releitura desses textos, Deus vai falando, vai moldando a sua palavra em nós, e o Espírito Santo de Deus, a cada encontro com a sua palavra, fala ao nosso coração. E é o que eu peço hoje, que ao a gente focarmos aqui, nesse texto de hoje, Deus continue a falar ao teu coração e ao meu. Nesse ritmo que a gente está indo, a cada encontro, hoje, se eu não me engano, a 29ª mensagem nesse texto. E é isso, estamos chegando a essa parte final de uma grande carta, de uma poderosa carta. Apesar de pequena, ela é grande no seu conteúdo. Apesar de pequena, 6 capítulos apenas, mas que carta profunda. Como Paulo faz um grande resumo teológico do seu pensamento, do seu ensino. E como eu já falei em outra oportunidade aqui na igreja, se você quiser se debruçar e ir no ensino de Paulo, aí temos que ir também para a carta que é considerada a principal do texto de Paulo, que é Romanos. E aí Romanos, se a gente formos para esse texto, a gente vai ficar ali por um bom período, porque é uma carta que é impossível de você passar por ela rapidamente apenas. Quem sabe, olha aí, quem sabe vamos para Romanos no próximo ano, Deus permitindo. Há alguns irmãos que querem Apocalipse, mas e aí, continue orando, vamos pensar qual o texto. E eu estou falando sério. Quem sabe a gente não vai para um outro texto que a gente está precisando de entendimento para os dias de hoje também. Mas ore sobre isso. Mas estamos aqui em Efésios. Vamos terminar essa caminhada, vamos terminar essa jornada. E é interessante que hoje, o versículo 14, começa como? Portanto. Olha de novo essa expressão de Paulo. Portanto, quer dizer o quê? Quer dizer aquilo que a gente refletiu da última vez. Os versículos 11 a 13, em particular, quando Paulo estava falando, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas
do diabo. E aí ele fala por quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí ele fala no versículo 13, irmãos, presta atenção nessas expressões. Por isso o quê? Daquilo que ele está falando. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. E ele já falou no 11, vistam-se com toda a armadura de Deus. Aqui mais uma vez, por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E é interessante você pensar, vamos abrir um pouco mais aqui. Semana passada eu falei numa ênfase, sim, tem um dia talvez chamado mal que você está enfrentando hoje, de muitas adversidades. Mas também pode ser que esse dia mal já tenha começado lá atrás. Assim como estamos nos últimos dias, desde o Calvário, desde a vinda de Cristo, desde a sua ascensão, talvez esse dia mal é um grande dia mal que estamos nesse percurso. Não apenas um evento. Mas ele fala, não pede o raciocínio aqui. Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Sim, o dia mau é uma realidade. Mas ele fala, há uma maneira de resistir nesse dia. Há uma maneira, e ele termina ainda falando, e depois de terem vencido tudo, olha que expressão encorajadora. Ele não fala que tem um dia mau e olha, cada um se vire aí para que alguns sobrevivam e outros seja o que Deus quiser. Não, ele fala, peguem toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo. Olha a afirmação dele, olha a convicção. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Resistir e permanecer. Então quero te encorajar nesse olhar. É possível resistir e é possível permanecer. É possível ter vitória nessa batalha. Sim, estamos falando agora, no auge aqui, na conclusão da carta de Paulo aqui, sobre batalha espiritual. Sim, ele está falando, olha, há um campo de batalha aí, onde essa batalha está sendo travada. E parece que essa luta é diária, é no dia a dia. Por mais que às vezes você possa ter, e louvado seja Deus que alguns dias, parece que eles são mais leves, e louvado seja Deus por isso. Há dias que a gente consegue ter um descanso no coração, físico, mental, no espírito, na alma, mas presta atenção. Isso não quer dizer que não há batalha espiritual em andamento. Isso não quer dizer que não estamos numa batalha contínua. Por quê? Porque Paulo está falando aqui, há um verdadeiro inimigo ainda em atividade. Sim, ele foi derrotado. Porque na carta de Paulo, em todo o seu ensino, em todo o ensino apostólico do Novo Testamento, afirmam isso e os evangelhos falam sobre isso. Sim, Satanás foi derrotado no Calvário. Mas ele ainda está em andamento por aí. Por quê? Porque o dia do Senhor ainda não chegou. O Senhor ainda não veio buscar a sua igreja. Sim, somos uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus e naquilo que Cristo fez por cada um de nós. Inclusive hoje esses irmãos que passaram pelas águas. Sim, há uma nova vida. Sim, há uma nova força atuando em cada um que é nascido de novo. Sim, cada um aqui tem o Espírito de Deus. Mas há uma luta. Há um inimigo. Fique atento. Preste atenção. Esse inimigo tem nome. E a palavra de Deus ensina que esse inimigo chama-se diabo, Satanás. Não, ele não é um bonequinho vermelho, chifrudo, rabudo, com um negócio na mão para espetar as pessoas. Isso é para ridicularizar, isso é para tirar o foco da maneira como ele se manifesta. Sim, o diabo age na vida, ou contra a vida da igreja do Senhor, instigando dúvidas, provocando batalha na minha e na sua mente, provocando divisões na igreja do Senhor. Por isso, não aceite qualquer divisão de igreja como, é só mais uma igreja, é só mais um probleminha, é só mais uma briga. Não, na essência disso, há Satanás trazendo divisão,
trazendo ruptura no avanço do Evangelho, trazendo dor no coração de pessoas que amam a Jesus, mas que são falhas, que são pecadoras, assim como eu, você. Mas ao mesmo tempo, resista, permaneça, preste atenção. E a maneira de você prestar atenção, de você resistir, de permanecer há uma maneira de se posicionar nessa batalha. Sempre que vier pensamentos no teu coração, que tenta inverter a ordem dos valores que já são revelados na palavra de Deus, no Evangelho, sabe, quando começa a rolar no teu coração um negócio contra algo que você cria antes, que você sabe que Jesus já revelou nas Escrituras, que você uma vez já caminhou na fé em Cristo Jesus com mais vigor, com mais força, e de repente vem algo querendo inverter essa confiança, subverter isso. Porque há um mistério no Evangelho de Cristo, mas é um mistério que o Senhor revela em Cristo Jesus por sua palavra. E há algo que une a igreja do Senhor. Então sempre que há um tipo de batalha que divide, que rompe, que mina, preste atenção, há algo satânico nisso. E aqui o objetivo desse texto, e no final da sua carta, porque Paulo já mostrou quem Deus é, já falou sobre o que Deus fez em Cristo Jesus, capítulos 1, 2 e 3, e aí fala sobre o que é agora essa igreja vivendo no Evangelho, os capítulos 4, 5 e agora no capítulo 6. E ele está falando isso agora nessa reta final para que você resista, permaneça inabalável nas convicções do Evangelho de Cristo Jesus. Versículo 13. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quer dizer, ele está sendo claro, irmãos, não é mais ou menos. Há ciladas do diabo contra a igreja do Senhor, contra todo aquele que crê, porque inclusive Paulo está escrevendo para uma igreja, está escrevendo para o povo de Deus aqui. Mas olha o que o apóstolo Pedro também escreve na sua carta em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Pedro diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, olha que clareza, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Então sempre que vier no teu coração uma ideia, mas é tanta dor, olha, é tão pesada essa luta, é só comigo, é só na minha casa, é só na minha vida. Não, não é. Não é. Há outros irmãos em Cristo, como você e eu, espalhados nesse mundo, que estão também passando por sofrimentos, porque sofrimento é uma marca da vida cristã, enquanto Cristo não vem. Irmão, o sofrimento faz parte do discipulado, da vida em Cristo, de resistir, permanecer, porque há luta, porque há oposição. Então por isso que mensagem que é só sobre um negócio esquisito, que é uma vida, está no Evangelho, é como se ganhasse na loteria e pagasse todas as suas contas e não sei o quê. Tem algo murcho nesse negócio que não se sustenta com a vida. Porque vem a doença, vem a enfermidade, vem a idade, vem os problemas das decisões equivocadas e erradas, vem a vida dos relacionamentos que são sempre há conflito, há divergência. Hello, Brasil? O que está de errado com o Brasil? O que está de errado com essa polarização? Porque não é só aquilo que você vê visivelmente, há batalha espiritual contra a vida da igreja do Senhor, contra essa nação, assim como no mundo todo. Enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, a luta, irmão. Agora há alguns momentos que essa luta é mais intensa, alguns momentos que é diferente. Não peça para eu ter o discernimento pleno aqui para entender a calibragem desse negócio, porque eu participo com você desses sofrimentos também. Sim, a gente hoje está cantando, está celebrando, estamos batendo palma, a criançada participa com a gente, estoura, como é que chama esses negócios, esses confetes aí, não sei o nome dá para isso, suja tudo aqui, bagunça. Oh, mas e não tem luta? Tem.
Tem luta sim, mas agora deixa a gente celebrar. Isso, deixa a gente comemorar um pouquinho. Sim, tem luta. Como essa semana, com toda a limitação desse paralelo, por favor, né? Mas tem Copa do Mundo, irmão. Não precisa ser um cara chato que fala, eu não vou assistir, eu não vou fazer. Cara, celebra um pouquinho só. Deixa a tua casa ter alegria, ter pipoca, ter comunhão à mesa, ter aquela discussão de futebolística ali, na brincadeira. É um momento que o palmeirense pode abraçar o corintiano, né, William? Como hoje no batismo, louvado seja Deus por isso, né? Brinca um pouquinho, pega leve. Sim, o Brasil não tá arrumado, temos muita luta ainda social, econômica, política nessa nação, mas que bom que tem pausa. Que bom que hoje é domingo. Que bom que hoje você deveria, literalmente, voltar a entender o que é a prática do sábado bíblico, no sentido de descanso em Deus para poder ter forças na próxima semana que o Senhor me dá de vida. Descanso em Deus e paro porque reconheço que eu não sou aquele cara que, é na minha força, porque eu estou vivo aqui, porque eu não posso perder aquele negócio ali. Não. Eu paro porque falo, Senhor, se não for o Senhor, eu não progrido, não vou progredir aqui. Se não for o Senhor, eu não tenho como prosseguir. Então eu paro. Eu venho celebrar o nome do Senhor, não é por causa da religiosidade dominical, porque eu vou lá bater o carimbo no dia da igreja. Não. É porque há significado. Há um propósito de estarmos aqui diante da palavra de Deus. E você que entrou aqui hoje chateado, abalado, abatido, cansado, com a mente sobrecarregada, em depressão, nisso, naquilo, está se separando, perdeu o emprego, isso, aquilo, outro, mas de repente nesse encontro, nesse ajuntamento, o Espírito de Deus te visita. Por causa da palavra de Deus que é exposta aqui para trazer glória ao Senhor. E como é que você vê a glória do Senhor? Pela palavra do Senhor. E essa glória, esse encontro com a palavra, no meio de tudo isso, eu estou com um novo vigor para a vida. Não é que aí amanhã você vai estar murcha, que amanhã continue indo a palavra do Senhor. E na terça-feira, continue indo a palavra do Senhor. E na quarta-feira, continue indo a palavra do Senhor. Tenha encontros saudáveis em Cristo, com palavras de encorajamento, de ânimo. E quando você chega aqui no outro domingo, não é desconectado do domingo anterior. Tem vida, tem processos, tem etapas. E aí, você chega aqui, há um propósito. A semana foi difícil, mas bendito seja o Deus da minha salvação. Foi difícil, passei pelo médico, fiz um exame mais apertado ali, tive que correr por causa que as contas estão assim assado, mas ao mesmo tempo chego aqui, há esperança, há um renovo. Não, irmãos, eu oro a Deus, Senhor, não deixa a gente entrar aqui a cada domingo, a cada ajuntamento, louvarmos o Senhor, orarmos como igreja, meditarmos na palavra de Deus e sair como se tivesse sido apenas mais um encontro dominical. Meu Deus, não faz a gente perder tempo assim. Aliás, não deixa que a gente provoque isso, perca o tempo, porque não é Deus que vai fazer o negócio. A gente chega com o coração seco, árido. Não, Deus, Senhor, tem misericórdia. Para que esse momento que a gente está aqui na palavra de Deus, eu fico orando, Senhor, não deixa eu falar besteira aqui. Para que essa besteira fique no coração do meu irmão. Deixa que a tua palavra chegue de fato ao coração, mente de cada um e transforme, e mude, e renove. E aí o texto de hoje, Paulo está falando. Há uma batalha, mas há uma maneira de se vestir nessa batalha. Como é que você está vestido? Com que vestes você vem, por favor, né? Eu estou falando agora, não vestes literais aí. Pode até ter uma analogia com alguma coisa dentro do seu limite, mas como é que você se apresenta diante de Deus? Você é aquele convidado do casamento que chega de bermuda rasgada, chinela havaiana, e não é porque é moda, é porque você não respeita um código social de honrar o noivo e a noiva. Que tem muita gente que não entende, quando você é convidado para um casamento, você se veste bem, porque você está honrando o convite da noiva e do noivo. Você se veste elegantemente, não é porque, estamos nos fantasiando, não, é uma honra ser convidado, é uma honra participar como testemunha daquela alegria. Então, se vista bem, faça barba, faz isso, aquilo, você é que tem alguma coisa para fazer, né? Como eu, é mais simples, o processo para mim é mais simples, mas
né? Se arruma, se ajeita. Mas, para quê? Para honrar. E aí, você vai celebrar, tem um significado. E a igreja é a mesma coisa. Você não prepara teu coração, a tua alma para esse encontro, para esse momento, mas quer que a vida seja uma vida próspera espiritualmente falando, com uma postura que não tem correlação com isso. Enfim, mas há uma maneira de se vestir, irmãos, porque há uma batalha em andamento. Então, a maneira de se vestir nessa batalha, porque a vitória espiritual que Paulo nos ensina aqui, a palavra de Deus nos ensina, não é sobre se livrar do sofrimento, e me desculpe por te afirmar isso. Vitória espiritual é manter a fé no Evangelho de Cristo, apesar da luta. Apesar de um dia mau, mas ficar firme. Isso é ter vitória espiritual. E como é que a gente resiste? Sim, há uma maneira de se vestir, há uma maneira de se preparar, é uma maneira de vestir essa tal armadura de Deus. E aí no devocional, no estudo bíblico que a gente está fazendo com os pequenos grupos, utilizando o livro do pastor John Stott, que ele tem um livro chamado Lendo Efésios, se você está nos visitando hoje, só para se situar. Nesse livro ele diz assim, quando a gente aborda esse texto, e ele fala: o propósito de vestir a armadura divina é ficar firme, permanecer estável. Cristãos hesitantes que não têm uma posição firme em Cristo são uma presa fácil para o diabo. No Antigo Testamento, Deus é descrito como um guerreiro que luta para defender o seu povo, vestindo a justiça como couraça, pondo na cabeça o capacete da salvação. Isaías 59:17. A armadura e as armas são dele, mas ele as compartilha conosco. E Paulo detalha as principais peças do equipamento de um soldado, conhecendo bem os soldados romanos. De fato, enquanto ditava Efésios, ele, Paulo, estava acorrentado a um soldado. Capítulo 6, versículo 20 de Efésios, E embora, continuando, fosse improvável que tal guarda usasse a armadura completa de um infante no campo de batalha, vê-lo ao seu lado talvez tenha despertado a imaginação de Paulo. É por isso que Paulo tem esse insight e fala: opa, deixa eu falar sobre isso, com o exemplo desse soldado que está aqui, e esse revezamento entre esses soldados que se revezavam. Você já parou para pensar que Deus amava muito esses soldados? Que levou Paulo a ser preso e trouxe todo um batalhão ali para nesse revezamento ficar aos pés do apóstolo Paulo e aprender nessa área VIP de estudo bíblico. Você já parou para pensar nessa ótica? Paulo está preso e sempre tem um ali para aprender. E ele tem que aprender, e ele aprende de Paulo. Irmãos, que coisa maluca, é gostoso pensar nessas coisas. E aí Paulo começa, versículo 14. Versículo 14, o que Paulo diz? Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Na NVI, em outras traduções, ele fala sobre cingindo-se com o cinto da verdade. Não é interessante? Porque o texto é muito claro no significado aí, na expressão de cada simbologia desses itens da armadura. Mas é interessante que esse cingir-se com o cinto da verdade, no Antigo Testamento, lá em Isaías, capítulo 11, versículo 5, referente a Deus, o profeta Isaías falou: o cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. Paulo vai continuar falando em Efésios 6,14. Ainda ele vai falar: e vestindo a couraça da justiça. Mas em Isaías, esse mesmo Isaías, ele vai continuar no capítulo 59, versículo 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, falando do próprio Deus. De novo, Efésios 6,15. Paulo vai falar: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. E o mesmo Isaías, no capítulo 52, versículo 7, vai dizer: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas,
que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Amém? Paulo vai falar em Efésios capítulo 6, versículo 16. Ele diz: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas já no Antigo Testamento, Salmo 5, versículo 12 diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua bondade. E lá em Provérbios também, 30, versículo 5, diz que toda a palavra de Deus é pura e Ele é escudo para os que nele confiam. E na NVI tem uma expressão linda, fala que Deus é um escudo para quem nele se refugia. Aleluia. E aí, para terminar, Efésios 6, versículo 17. Não, para terminar não, tem mais 12 ainda. Diz assim: use também o capacete da salvação. E voltando para o texto de Isaías 59, 17, na continuação, olha que diz aquele texto antigo: e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como manto. E aí sim, agora, terminando, Efésios 6, 17, Paulo vai falar: use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o mesmo Isaías vai dizer no capítulo 49, versículo 2, Ele fez a minha boca como espada aguda. Olha essa comparação com textos do Antigo Testamento, aquilo que Paulo está falando agora. A gente não sabe exatamente como Paulo é movido a escrever esse texto, mas que a Bíblia, palavra de Deus inspirada pelo Senhor, como falou no Antigo Testamento, falou no Novo e continua a falar para nós hoje. Mais uma vez citando John Stott, ele diz assim ao final desse estudo, desse capítulo, dos versículos de hoje, e ele fala o seguinte: estas são, portanto, as 6 peças que compõem a armadura de Deus: o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Elas constituem a armadura de Deus, pois Ele a oferece. No entanto, é nossa responsabilidade, presta atenção, é nossa responsabilidade apanhá-la, colocá-la, usá-la com confiança contra os poderes do mal. Amém? Está aí, temos a armadura de Deus. Você vai vestir? Temos a armadura de Deus. Você vai se revestir dela? Ou é apenas uma camiseta? Um adesivo? Ou você pensa que isso aqui é um texto para os Power Rangers do Senhor, né? Vamos lá. Entendeu? Vai vestir? Vai se revestir dessa verdade? Ou é apenas mais um texto? E, irmãos, vestir essa armadura completa de Deus significa sobre resistir às mentiras de Satanás. Vestir a armadura de Deus não é apenas decorar versículo bíblico. Você pode também memorizar, é uma prática saudável para a tua alma, para o teu coração. É muito saudável, sim. Às vezes eu falo aqui num tom, dentro de um contexto, às vezes de brincadeira, de outros contextos que a gente já viveu no mundo evangélico aqui. E eu tenho que até fazer uma correção hoje. Louvado seja Deus e bendito seja Deus por aquele tempo que existia a caixinha de promessas na casa dos crentes aí espalhados pela cidade nesse Brasil. Porque você ia nas promessas de Deus e tentava guardar aquilo no teu coração. Mal a gente sabia que ia ter uma geração depois que nem ia saber do que estamos falando aqui. Nem o que quer dizer isso. Por quê? Porque não tem a prática de guardar a palavra de Deus no coração. De saber onde está o texto bíblico. E como é que você vai orar sobre uma promessa do Senhor, da qual não habita no teu coração? Só passou. Só foi no culto. Você ouviu alguém? Tá. Talvez ficou no coração das crianças, porque, irmão, sabia que lá no Kids aprende palavra de Deus, tá? Não é ocupar a criança lá para, pinta aqui, faz um coloridinho ali, entrega para o papai uma coisinha, tem tudo isso também. Mas por trás disso, dentro de cada idade, da possibilidade de apreensão da criança no ensino, vai aprendendo a palavra de Deus. Vai aprendendo as promessas do Senhor. Para quê? Porque é uma batalha na vida.
há uma batalha espiritual que também atinge as nossas crianças. Aliás, papai e mamãe estão percebendo, né? Que ela está ficando mais descarada do que antigamente. Está mais claro onde estão algumas ciladas do diabo, e não vacile. Mas, tanto para a criança, como para o mais idoso aqui no nosso meio, e eu estou no meio desse negócio todo também, vestir a armadura de Deus, como o texto nos ensina aqui, é sobre resistir às mentiras de Satanás. É sobre resistir às ciladas do diabo. É sobre resistir e permanecer inabalável. E Paulo afirma, a palavra do Senhor nos afirma, é possível porque as mentiras de Satanás são sempre contra a verdade do Evangelho. Sempre Satanás quer trazer mentira ou confusão contra toda a verdade revelada do Evangelho na pessoa, na vida, na morte, na ressurreição e sobre Jesus Cristo. Em tudo aquilo que é de Jesus. Onde você se coloca nesse texto hoje? Nesse ensino? Nisso que a gente está falando? E hoje, os irmãos que passaram pelas águas, esse texto é para vocês também. E caiu hoje perfeito para o que vocês acabaram de testemunhar, acabamos de celebrar, acabamos de nos alegrar. Permaneça, resistam, fiquem firmes. Está aqui ao seu lado uma igreja buscando permanecer, resistir, prosseguir. Você está em casa, está online, eu não sei o motivo, só sei do pastor Jair e da Dora que estão hoje acamados aí, orem por eles também. Um beijo da igreja que estão se recuperando aí na saúde, né? E tem outros irmãos também com questões de saúde que carecem da nossa oração. Então a gente ora e clama que retorne. Mas, contudo, que Deus te dê graça. Você que está online, ou você está ouvindo essa mensagem em outro dia e horário, e essa palavra está chegando no teu coração, para que no meio desse tempo atual que estamos passando, irmãos, você não está percebendo as ciladas do diabo contra a mente da nossa nação? Você acha que polarização é apenas sobre entender as questões sociológicas, os debates internos dos processos e... irmãos, por favor, e para quem pensa que eu estou zombando, minha formação, eu estudei sociologia e política, eu sou bacharel nessa área, fiz ciências da religião, estudei teologia, gosto dessa leitura, desde pequeno gosto de ler jornal, isso, aquilo, outro, mas chegamos num tempo de cuidado. Onde você está se alimentando das suas informações, porque tudo vem minado, sobrecarregado, poluído, e aí a gente não percebe que a gente só se prepara para essas ciladas do diabo, e não é crítica ao jornal, tá? Mas não é lendo Folha de São Paulo, Estadão, ou qualquer outro meio aí, que até que você acha que é da tua ideologia, do teu pensamento, não é sobre isso. A questão é, como é que Paulo ensina a se revestir? Mais uma vez, eu estou falando para vocês por quê? Porque os tempos de hoje vão contra tudo aquilo que é afirmado sobre a pessoa, a obra de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus é Senhor. Jesus está sentado no trono. A história está caminhando. Quando Deus permite alguma coisa, Senhor, dá-nos força para permanecermos aqui, mais uma etapa. Quando Deus dá a libertação e vitória em outra situação, mas ao mesmo tempo, Senhor, eu sei que isso aqui também é só uma vitória desse momento, mas o que importa é chegar à conclusão dessa história que está nas mãos do Senhor. E Ele continua sentado no trono. Então, meu irmão, teu coração pode estar até chacoalhado por questões de insegurança política, econômica, social, saúde, fim de ano, casamento, vida, filhos, dúvidas, decisões, mas, contudo, vista a armadura de Deus. Se revista daquilo que o Senhor nos ensina aqui. Porque há uma batalha. Há uma batalha na vida de todo aquele que crê. Há uma batalha espiritual em andamento. E sim, não esqueça, o Senhor já venceu essa batalha no Calvário. Mas nós estamos ainda no processo da caminhada até o dia do Senhor. E eu quero te convidar agora a ficar em pé comigo. E com esperança em Cristo Jesus apresentar o teu coração como ele está. Meu irmão, não é para mim que você vai orar. Mas se você está sobrecarregado, o Senhor sabe.
Se você está chateado, o Senhor sabe. Se o Senhor chegou aqui desapontado, você pode ter me cumprimentado, abraçado, mas o Senhor sabe. Se você está com um coração que não perdoa, o Senhor sabe. E o Senhor sabe, e você poderia também aprender que essa falta e ausência do perdão só vai provocando mais dor, mais desapontamento. Você chegou aqui e a questão é com a fé, é confusão nisso. Peça para o Senhor se revelar ao seu coração, à sua vida, trazer entendimento. Faça perguntas diante da palavra do Senhor. Você sabia que a palavra de Deus, ela resiste às perguntas, às suas inculcações? Eu talvez não saiba responder tudo e não sei mesmo. Eu acho terrível quando alguém sabe falar sobre todo o assunto. Para todo assunto ele tem que postar alguma coisa. Para tudo ele tem que ter uma opinião firme, convicção. Não, menos. Mas o Evangelho, ele aguenta a discussão. Ele aguenta ser confrontado com coisas genuínas do teu coração. Então pergunta. Mas dobra os seus joelhos. Tenha humildade. Porque nenhum arrogante chega diante do Senhor e consegue permanecer na presença do Senhor. Mas chegue com o coração quebrantado e humilde, e o Senhor vai se revelar a você. Vá com fé e com confiança. É o que em Hebreus a gente fala: aproxime-se de Deus com fé. E o Senhor vai se revelar à tua vida. Amém. E aqui você vê o testemunho de várias pessoas que têm caminhado com o Senhor, que têm resistido, que têm permanecido. Então, meu irmão, tenha bom ânimo, porque Cristo prometeu e afirmou: eu venci o mundo. Amém? Vamos orar. Pai querido, clamamos mais uma vez agora em resposta a essa palavra, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Como estamos chegando ao final desse ano. Eu quero dizer, no ambiente de igreja, entre amigos e amigas aqui, mas a nossa nação, Pai, o Senhor conhece, sabe, mas aqui a gente apenas coloca diante do Senhor, mais uma vez reconhecendo como estamos cansados, Senhor, desse ambiente polarizado, de tantos assuntos, tantas divergências, tantas ofensas, tantas coisas que não condizem com o Senhor, Pai. E muitas coisas, muito disso acontecendo, inclusive no meio da tua igreja, Deus. Entre nós. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia quando a gente não entende, Pai, e não discerne o que estamos passando como essa grande batalha espiritual que todos nós estamos vivendo no dia a dia. Abre os nossos olhos, Senhor, porque há dureza no nosso coração. Abre os nossos olhos, Senhor, porque o nosso coração ele é duro. Por isso precisamos do milagre que o Senhor toque em nossas vidas. Assim como o Senhor tocou na vida de irmãos e irmãs que passaram pelas águas hoje, isso encoraja o nosso coração, Senhor. Toca na vida da tua igreja hoje, Deus, e faz de novo uma igreja cheia do teu Espírito Santo, cheia de um vigor para viver, passar vitoriosamente por essa batalha que estamos vivendo hoje. Mas essa vitória é em Cristo Jesus. Ensina-nos a sermos uma geração, Pai, de discípulos de Cristo, que saibam vestir a armadura de Deus, do Senhor, que é revelada aqui na Tua Palavra. Ó Senhor, ensina-nos a caminhar nessa verdade, a resistir no dia mal, a permanecermos inabaláveis, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Mas hoje, Senhor, eu quero te pedir, aquele que entrou aqui, Senhor, e o coração está abalado por alguma circunstância, o coração está machucado por alguma experiência dolorosa que passou, está passando, está vivendo, faz um milagre hoje, Deus, de um novo vigor nessa vida. Aquele que está longe do Senhor, Deus, manifesta a tua salvação. Ó Deus, atrai para próximo de ti, Pai. Isso é algo que só o teu Espírito Santo pode fazer, Senhor. Mas aviva a tua igreja, aviva cada um de nós aqui, Senhor. Ó Deus, somos tua igreja e precisamos do Senhor. Faz de novo, ó Deus. Faz de novo para a glória, honra e louvor do teu nome. Porque a tua palavra diz que é possível ter essa vitória por causa de Cristo Jesus e do teu Espírito Santo em nós. Faz de novo, Senhor. E em Cristo Jesus que oramos. Amém.